choram, todos choram, um ri, todos riem. E é assim que nós seguimos a nossa vida cristã. Amém? Mesmo sentados, nós podemos fazer a leitura e eu espero que você a faça. Realmente, não feche sua Bíblia após a leitura do texto, mas acompanhe ela durante toda essa mensagem dessa noite. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então, novamente, ele expôs as mãos aos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. A verdade é que quando nós olhamos para um texto desse, a gente é quase difícil de notar que a cegueira é algo preeminente na vida desse rapaz. Esse homem vai a Jesus porque ele é cego. E ele não somente vai sozinho, mas alguém o leva. A verdade é que se eu perguntasse para nós, ou entre nós, o que te trouxe a Cristo, todos nós diríamos o motivo. Eu fui à igreja, eu me converti. Tem gente que diria que por um relacionamento, eu gostava de fulano, fui à igreja, achei que ia ficar com ele, porque eu poderia ter que ir à igreja e acabei me convertendo. Eu fui à igreja porque se instalou uma enfermidade no meio da minha casa e por pela enfermidade eu fui buscar o Senhor. Porque a minha família precisava de tal condição de vitória, ou por causa de tal situação que se passou na vida. Cada um de nós diria uma história por que nós chegamos até o Senhor. Tem um ditado que eu não concordo muito, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Eu acredito no livre-arbítrio. Se nós acreditamos no livre-arbítrio, Deus não põe dor na gente para a gente ir em lugar nenhum. Não é verdade? É uma forma lógica de se entender. Mas a verdade é que até o próprio diabo, que traz chaga e traz dor, traz aflição na nossa vida, tem nele o propósito de Deus. O diabo trabalha em favor, diante da sua própria vida devassa, de toda a sua maldade, no final dele, a tentativa de arruinar a nossa vida. Isso torna em nós algo bom. Sabe por quê? Porque são as suas dores que te fazem chegar mais perto de Deus. Faz as tuas necessidades de libertação que te fazem dobrar os joelhos diante do altar. São as nossas cegueiras diárias que nos fazem ser humildes e dizer: me conduz ao Senhor, me leva até esse Cristo que pode tirar de mim a cegueira. Porque é isso que diz a palavra no verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego. Esse cego foi levado por alguém. Alguém bateu na sua porta para te trazer à igreja. Alguém te convidou para a igreja. Alguém orou por você para que você estivesse hoje na igreja do Senhor. Alguém fez alguma coisa para que você pudesse ouvir a palavra que nessa noite o Senhor está falando no seu coração. Nós pensamos que nós viemos de livre e espontânea vontade, que nós construímos a nossa própria salvação, quando Deus já está trabalhando nela antes mesmo de nós ouvirmos falar do Evangelho. Essa não é a verdade. E a verdade é que as nossas dores nos trazem mais perto de Deus. As nossas necessidades de ser libertos nos aproximam do Senhor. Senhor, eu preciso ser liberto disso. Porque demônio, a gente traz o demoniado, a gente ora e expulsa. É assim? Ora, o demoniado vai embora. E os trejeitos? Sabe o que é trejeito? Aquele que tinha o costume de mentir. Mas já não é mais dele.
alguém que para de fumar, ela sempre vai fazer aquela expressão do cigarro no meio do dedo, isso é trejeito. Mesmo que ela para de fumar, ela sempre vai, uma hora ou outra, ela vai puxar o dedo, assim, parecendo que ela está fumando. Mas essas condições é que nos trazem mais perto de Deus. É quando eu e você enxergamos o quanto nós somos necessitados de Deus, é que nós precisamos, eu preciso ir mais à igreja. Eu preciso mais receber a oração de alguém. Eu preciso mais ouvir a palavra de Deus. Eu preciso. Então me leva ao Senhor. E Deus está trazendo o natural na nossa vida para dizer: vem para a igreja, vem para o Senhor. Está usando a sua natureza, a sua limitação, para te mostrar a você mesmo o quanto nós precisamos de Deus. O quanto eu preciso de Deus. O quanto ainda o pastor Isaac tem cegueiras e não consegue enxergar algumas coisas. E o quanto eu preciso chegar, como eu cheguei essa semana, durante alguns líderes meus, e disse: Senhor, eu preciso bater uma conversa com o Senhor. O pastor fulano, alguns líderes, o pastor Fernando César, a gente teve conversando. E ele abriu o olho. Pô, eu pensei nisso. Você vem e conversa com o pastor, já teve essa experiência? Foi conversar com o pastor, com o seu líder, né? Tem os adolescentes aqui, Henrique, André. Você foi conversar com o seu líder e você não parou para pensar que Deus vai abrindo os nossos olhos. E o texto, ele não para, ele não finda só no verso 22, ele diz que Jesus tomando o cego pela mão. Essas algumas expressões do texto que às vezes a gente passa ou decorre na leitura do texto de forma despercebida, mas nela tem importância. Da mesma forma que Jesus olha para aquele homem cego que é trazido por alguém, aí o texto não identifica quem o traz, mas a verdade é que Jesus toma-o pela mão. Nessa noite, Deus está trazendo e tomando você que veio à igreja, trazido por alguém. Às vezes nós vemos a igreja desmotivado, mas alguém que nos chama ou nos reafirma o convite. Tive conversando com a irmã Dora no domingo à noite, e ela disse para mim: pastor, tem muita gripe, mas quando eu chego à igreja, ela passa. Depois ela volta. Depois quando eu estou em casa, ela volta. Mas quando eu venho à igreja, ela vem. Olha, não ia vir não, mas olha, motivado por alguém que está trocando de roupa, alguém que está em casa, você fala assim: hoje eu vou descansar. E o fato de alguém estar passando na porta da sua casa com a Bíblia na mão e falando: eu sei quem pode fazer o melhor para você. Eu sei quem pode trazer o melhor na minha vida. Eu vou buscar ele. Eu vou buscar ele. E eu cheguei hoje, né? Hoje tive um dia, né, estou de férias, graças a Deus por isso, tempo muito bom. Mas estava na casa da minha mãe estava com um aparelho de medir pressão, e eu, por brincadeira, fui medir a pressão. E aí ela estava 15 por 9. Eu falei: Jesus, acho que é errado esse negócio. Mas tudo bem, estava bem, não sentiu nada. Eu fui para casa, falei para a Gabriela. Aí eu falei: vou medir a pressão de novo com outro aparelho. E aí a pressão continuou. E eu falei: tudo bem, eu estou bem. Homem é assim, né? Quando está bem, está andando, depois parar, a gente vê o que vai fazer. Mas enquanto está andando, vamos embora. E eu cheguei com um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor na nuca. E eu falei: Deus, me dá a graça da irmã Dora, para mim passar o culto. Depois, se ela quiser voltar, ela pode até voltar, mas enquanto tiver no culto, ela vai continuar na bênção, e eu vou continuar na bênção. E a verdade é que a gente, às vezes, passa por situações despercebidas, mas a verdade é que Jesus toma a mão do cego e leva-o para fora da aldeia. Por que Jesus fez isso? Quantas e quantas pessoas Jesus não curou, não simplesmente no meio da multidão, como uma mulher que toca, né, o fluxo de sangue, toca no meio da multidão a orla, o manto das vestes de Jesus, mas esse homem cego, agora Jesus retira ele do meio da multidão, retira ele do meio da aldeia, para quê? Sabe por quê? Porque tem cegueira na nossa vida, que tem pecado na nossa vida, que tem libertação na nossa vida, que Deus trata em particular. Se eu viesse aqui, eu ia falar para você que a gente ia tratar no meio do povo, mas Jesus é diferente. Jesus nessa situação, Jesus é
eu e mais um colega, em propósito, estava fazendo missões nessa igreja, e eu entrei em propósito com ele de toda madrugada a gente está lá buscando o Senhor. Mais um mês, toda madrugada. E aí, tinha uma madrugada abençoada, muito derramado do Senhor, e chegou na manhã, eu fui fazer a minha vida devocional novamente, e eu senti que Deus ia me arrebatar. E eu comecei a ver a manifestação de Deus para o arrebatamento ali, e eu falei, Deus vai me tomar de uma forma que eu nunca vi. E eu falei, Deus para. E na mesma hora Deus parou. Que a palavra de Deus diz que o Espírito se limita ao profeta. Assim diz a palavra. Se eu falar para Deus para, Deus para. Se você não quiser ver Deus face a face, você não vai ver. Se você não quiser Deus, para mim, o culto de quarta-feira, de terça-feira, de quinta-feira, de sábado, tá bom, tá bom. É isso que vai falar para você. Mas se você quiser que Deus faça mais, se você quiser mais intimidade, mais porção do Senhor, Ele vai pegar na sua mão e vai tirar para fora no meio da multidão. Deus vai pegar você e vai tirar no meio do culto e vai falar assim, a intimidade com você, meu filho. É eu e você, é face a face, é olho a olho. Fala tudo o que eu quero ouvir. São situações que Deus vai trazer na nossa vida em intimidade. Tem cegueiras na nossa vida que vai causar mudança radical na nossa vida. Radical. Por isso que às vezes tem momentos que Deus precisa tomar na sua mão. Tem hora que você está no banco e você fala assim, não vou levantar. Ah, fez o apelo, não vou levantar. Terminou o culto, Deus fez. Está falando, Deus está falando, você está falando assim, não vou levantar, Deus. E aí Deus parece que pega o coração da gente, amassa ele, e vem como se alguém vem trazendo alguém, sabe? Mas vem pelo coração, não vem por outra circunstância, não vem pelo coração. Porque a gente entende o que é que Deus está fazendo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou ouvindo? Vocês estão quietos hoje? Ou é a ausência do pastor? A ausência do amém ou não amém? Amém! Eu já estou há muito tempo tentando fazer isso, mas eu nunca vou conseguir fazer igual ao meu pastor Joel. Saudade. Sempre ver aquele rosto sorridente, sempre saudade. Mas essa é a verdade, gente. Que Deus toma a nossa mão e leva para fora da aldeia. E aí, que é interessante, que dentro desse mesmo versículo, Jesus olha para o lado, toma a saliva, algumas expressões aqui que ele gosta do chão, faz lodo. Um faz essa conotação, mas a verdade é que Jesus usa saliva para pôr no olho do rapaz. Se o André decidisse cuspir aqui e falar que vem cá que nós vamos cuspir em você, eu seria o primeiro a dizer, varão, em mim você não vai pôr sua saliva não. O mesmo que fosse Henrique, né? Falou, meu santo, olha, de mim não dá não, vamos orar sem posição de mão então, né? Põe a mão saliva aí, mas sem posição de mão. Mas a verdade é que Deus usa aquilo que Ele quer. A verdade é que Deus usa a condição que Ele quer, o tempo que Ele quer, a hora que Ele quer. Jesus curou a filha de Jairo sem simplesmente ter que chegar lá. Mas o milagre já tinha acontecido. O filho do centurião já tinha acontecido. O milagre já acontece mesmo sem Cristo precisar. Mas nessa condição Ele pega a mão, cospe e toma saliva no olho. E às vezes a gente olha para a situação e faz como Naamã fez. Saliva é muito pouco para os meus olhos. Ou como Naamã fala, olha, não teria Farfar e outros rios melhores do que esse, barrendo. A gente menospreza da onde vem a cura do Senhor. A gente quer julgar da onde vem o milagre do Senhor. Deus está dando, Deus está fazendo, então receba em nome de Jesus. Se o Senhor quer fazer, Ele é
saliva ou sem saliva, com lodo ou sem lodo, de longe, com posição de mão, seja o irmãozinho, seja o pastor, ou seja quem quer que seja, que Deus quer usar para curar e libertar a sua vida. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus fazer. Se Deus quer passar um outro no seu rosto, fazer o que for que seja, deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus fazer. Não fica julgando. Não fica menosprezando se é A, se é B, se é C. O que está fazendo? Deixa Deus fazer. Sabe por quê? Porque esse primeiro semestre de 2013, eu tive uma experiência muito boa. Na segunda-feira, entre o intervalo da primeira aula com a terceira, eu tinha uma folga de uma aula. Eu tinha que sair correndo de uma escola e atravessar o bairro lá na John Boy, lá, e ir para outro bairro e dar outra aula. Começar a dar aula até as 11 horas da noite. E toda vez que eu fazia esse trajeto, eu passava por uma igreja, que é uma Assembleia de Deus, e sempre com uma portinha aberta, uma meia dúzia de mulheres orando. E a primeira vez eu falei assim, uma hora eu paro aí. De moto, cheio de luva, frio, né? E as coisas todas de motoqueiro, de coisa e tal, com bolsa nas costas. E aí não deu outro, mas uma semana, 2 semanas eu parei lá e comecei a frequentar aquela reunião de oração. Sem me identificar, sem saber quem eu era, sem perguntar o seu nome. Eu sentava com elas, orava, dava meu tempo, me levantava e ia embora. E aí eu lembro que, dado momento, eu cheguei, já estava quase no final, e ela falou: olha, estivemos orando por seu irmão, o Isaac. Nem me identificava com você. Mas a verdade é que aqueles momentos de orações eram momentos de refrigério para minha alma. Gente que eu ainda não conheço, gente que eu mal sei o nome, gente que eu não tenho convívio nenhum, e Deus está usando aquelas mulheres para abençoar a minha vida. Até hoje eu creio e tenho convicção de que elas toda segunda-feira estão orando e lembrando do professor que dava aula, que passava por ali, que no tempo oportuno orava junto com elas. Não menospreze da onde vem o milagre. Não menospreze ou não julgue da onde vem a força que te faz levantar todo dia. Não fique perguntando por quê, ou para onde, ou para quê, mas simplesmente Deus, eu te louvo, porque é dessa maneira que o Senhor quer fazer milagre na minha vida. Eu recebo o milagre, eu recebo a cura, eu recebo a libertação. Deus, eu recebo a parte do Senhor, o maná do Senhor para mim. Eu recebo, seja Ele a porção que for, Deus. Eu recebo, Deus, e tenho para mim que é do Senhor. Aplicando saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Quando nós chegamos na igreja, uma das perguntas que nós fazemos depois dos pessoal que vai chegando, né? Carol, eu sei que os nossos líderes fazem isso, eu já vi eles fazendo. E aí, tudo bem? Como vai caminhar? E o coração, né? Perguntas desse tipo. E aí, tudo bom? Como foi a semana? Foi bênção? E a verdade é que Jesus faz essa pergunta para esse moço: você está vendo alguma coisa? Já viu milagre? Né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei espantado com o professor contando os testemunhos que ele viu. Eu falei: Jesus amado, o homem tem testemunho demais da conta. Ele falou: olha, eu fico espantado como Deus tem me abençoado. E a verdade é que Jesus faz essa pergunta para nós nessa noite. Você tem visto alguma coisa? Você tem visto Deus agir na sua vida? Você está vendo Deus tocando, mais do que tocar, Deus está agindo e fazendo prosperar os seus sonhos. Deus está fazendo transformar água em vinho na sua vida. Você tem visto? Eu posso dizer que eu tenho visto. E eu posso dizer que eu tenho visto isso na vida dos irmãos dessa igreja. Que Deus no nosso meio tem feito milagres. E se Jesus perguntasse para mim hoje: Isaac, você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo, Deus. Eu estou vendo o teu agir. Eu estou vendo o teu agir. Mas a verdade é que a resposta desse homem não é um pouco contrária
homens, porque como há árvores o vejo andando. Aí esse texto ele me indaga, ele me questiona demais, porque Jesus chama o homem para fora, Jesus passa saliva nos olhos desse homem, e o melhor, e o mais ótimo para mim, Jesus cura ele em 2 etapas. Jesus não cura instantaneamente, ele cura ele duas vezes. Sabe por quê? Isso é para aplacar o nosso imediatismo, né? O nosso imediatismo. É hoje, Deus! É hoje, Deus! É agora, Deus! Aí Jesus fala assim: não é agora não. Senhor, é hoje que isso vai acontecer, é agora que a porta vai abrir, eu estou vendo! Aí Jesus faz assim: ainda não. Você vai começar a ver, mas você não vai ver tudo. Diz o pastor Zezinho, um ministro do Rio, que diz que Deus nos dá a cegueira, Deus nos dá a ruga, mas nos dá a cegueira também quando a idade vai chegando, né? Para que a gente não possa ver quando a gente está envelhecendo. E ele diz também que se a gente visse tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o que Ele vai fazer na nossa vida, a gente estragaria os planos de Deus. O homem é perfeito em estragar os planos de Deus. Por isso que esse homem, em dado momento, Jesus põe a mão, coloca saliva no olho dele, mas ainda ele não vê. O segundo ponto dessa lição, desse não enxergar no primeiro instante, é para que a gente entenda que a caminhada com Jesus tem um tempo, que o milagre na nossa vida tem um tempo, e esse tempo é de Deus e não é meu e não é seu. Esse tempo é de Deus. A libertação, a cura, a restauração que precisam e serão executados por Deus, mas diante do tempo dele e não no meu tempo. Quantas vezes eu disse: Deus, eu preciso para hoje, e passou-se 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e eu sobrevivi, e na hora certa Deus disse: chegou. Aleluia. Chegou. Eu falei: Deus, eu já por mim mesmo, ele já tinha jogado a toalha uns 2 meses atrás. Falou: não, mas eu fiz caminhar até aqui. É isso que Deus quer fazer com você. Talvez nessa noite você esteja vendo os seus sonhos, ou milagre, ou a restauração daquilo que você tem pedido a Deus, ou a libertação do seu coração, da sua mente, diante de como homens que vê, homens como árvores andando, algo indefinido, algo ainda incerto, algo ainda não concretizado, mas a certeza de que o próprio Jesus que orou pela primeira vez continua diante da tua face, que o próprio Deus que tocou em você e continua tocando na sua vida, ainda continua diante de você. O Deus que te assistiu quando você se converteu continua vivo hoje, poderoso para continuar fazendo milagre, até que você possa ver de forma perfeita, até que você possa ver plenamente, até que você possa viver inteirinho, não parcialmente como viu o homem, mas ver como Deus vê. Porque o importante aqui não é ver como eu vejo, ou como os nossos líderes, ou como qualquer outro irmão vê, mas o importante é ver como Deus vê as coisas. Porque quando nós mudamos a nossa ótica, tudo muda. O irmão fica mais santo, a igreja fica mais limpa, os louvores ficam mais alegres, a vida fica mais feliz quando nós olhamos com os olhos de Deus. E o texto diz que, verso 25: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Nessa noite Deus quer te libertar da cegueira espiritual. Nessa noite Deus quer te libertar da cegueira emocional, da cegueira financeira. Nessa noite Deus quer te libertar de tudo aquilo que você deveria ver que ainda não está vendo, para que você veja claramente, para que você veja perfeitamente, como diz
da palavra. E para que você conclua reafirmando as palavras que Jesus disse para o homem, agora já não é mais cego, mas um homem que podia enxergar e distinguir a sua vida. Não volte para a areia, não volte para o meio das pessoas que não podem fazer nada por você. Não volte para o lugar da onde você saiu. Não volte para o lugar da onde eu te tirei, diz o Senhor. Se Deus falou com o seu coração, se Deus te mostrou algo, e essa foi a minha oração, a primeira oração, para que o Senhor te mostrasse quem você é, o quanto nós necessitamos de Deus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse mais uma vez numa posição de fé, como quem vai não diante do homem, mas quem vai diante do Jesus que ainda cura, do Deus que ainda pode transformar a sua vida, mesmo que hoje você esteja vendo situações na sua vida como arma, homens como armas, situações indefinidas na sua vida. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, quando o pessoal está chegando, para cantar aquela segunda música que nós cantamos. Enquanto os ministros estiverem cantando essa música, eu gostaria que você dissesse para Deus qual é a cegueira que Deus precisa curar na sua vida, aquilo que você não pode enxergar, ou aquilo que você não tem enxergado nessa noite. Deus, tira a cegueira do seu povo. Pede para Deus, para que o Senhor tire a cegueira do seu coração. Você não está vendo nada, talvez a sua visão seja pior do que a desse homem. E a resposta seria para Jesus se ele perguntasse para você: eu não estou vendo nada, Jesus, nada na minha frente.
como fica essa